que vem. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, aqui no nosso canal Podcast Curadas. Eu e a Lília sempre com uma convidada que tem uma história de superação e vem dividir conosco o seu testemunho. Nós temos o privilégio de receber nesta noite Rosângela Campos, ela que é mãe, que é gestora, é esposa, é pastora, tem um ministério, super engajada com as obras sociais e está aqui hoje para compartilhar conosco um pouquinho da sua história, né, Lília? Que alegria receber essa amiga, essa irmã em Cristo, né? Essa mulher que inspira outras mulheres, que tem aí uma trajetória tão linda, que veio trilhando aí um caminho que solta assim um perfume agradável às narinas do Senhor. Eu tenho com toda a plena certeza que tem feito história por onde passa. Rio Verde não é a mesma cidade depois que ela chegou lá. Verdade. Bem-vinda, Rosângela. Bem-vinda, Rô. Muito bom receber você aqui. Obrigada, Lília. Eu que agradeço você, Obrigada, minha a amiga. Paula. Obrigada. Eu contemplo muito isso que vocês fizeram, porque eu tenho aprendido com as mulheres. Parabéns, Lília, para você. Parabéns, Obrigada. Paula. Nós que aprendemos com vocês. Cada convidada é um aprendizado aqui para nós, né, Lília? É uma troca, Muito né? especial. É uma troca. Eu falo que ninguém é tão boa sozinha que não possa aprender com a outra. Verdade. E ninguém vai tão longe sozinha que não possa ir juntas e chegar mais longe, né? Então a gente precisa sempre estar junto, engajada, trocando muitas experiências, porque o que você viveu serve para mim hoje, o que eu vivi serve para Paula, o que a Paula vive e a gente vai trocando todos os dias. Sim. Sim, Mas com assim, certeza. hoje nós vamos aprender muito, eu tenho certeza, porque não é só por fora que é bonita, né? Eu já conheço um pouco da sua história e aí eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando hoje vai assim poder aprender muito e pegar coisinhas assim, preciosidades para sua vida, viu? Já manda o aviãozinho, chama as amigas para assistir, ou então compartilha depois esse inédito episódio, Com que certeza. vamos falar muito com todas vocês. Rô, conta um pouquinho para nós. A Rosângela hoje, forte, guerreira, que está de pé, já passou por muitos desafios, né? Sim. Eu sei que lá atrás, na sua infância, tem algumas coisas assim que não foram tão boas. Como é que você pode trazer isso para nós, assim, como resiliência, para não desistir? Porque hoje nós sabemos que as mulheres são assim, ai, frágil, né? Feminina, tudo é delicado, mas assim, às vezes nós precisamos vestir uma couraça, não é mesmo? Sim, com certeza. Como a história de Ruth, que não desistiu. Verdade. Ela ficou ali sem o esposo, não abandonou a sogra, mas nós podemos, de repente, fazer uma analogia em algumas coisas que não é a sua história com a sogra, mas, assim, de ter perseverado como mãe, como mulher e não ter desistido da sua família. Conta um pouquinho para nós, assim. Então, Lília, você falando da infância, né? Eu volto lá atrás e começo a lembrar da minha infância. Não foi muito boa no sentido de não ter a progenitora junto, de não ter o meu pai junto, devido a algumas coisas que aconteceram, mas trazendo para o dia de hoje, o que eu posso te dizer? Eu era muito observadora, sou ainda, eu chego no ambiente assim, eu não sei se te falar, Lívia, se é um dom, o que que é, a gente capta Energia. aquela energia. E o que que eu trago daquele tempo? Eu trago a maneira como eram as tias que eu convivi. Aquelas mulheres fortes, sabe? Aquelas mulheres que levantavam cedo para tipo atender a família, né? Então assim, servir, né, Lilian? No caso assim, eu às vezes eu sento assim, começo a lembrar delas, eu falo, gente, hoje as mulheres não sentem mais essa vontade. E aí eu falo, Senhor, eu tive o privilégio de viver isso. Sim. E eu lembro das minhas tias acordando cedo, colocando todo mundo para ir para a escola. No horário de almoço tinha oração.
Mesa Elas eram posta. mesa posta, inclusive foi nesse tempo que eu descobri que eu gostava de mesa, porque eu já arrumava mesa. Sim, você foi Legal. criada com todos esses princípios, né? E hoje você Sim, continua colocando isso em prática. São valores que você sim, trouxe da sua infância e que hoje sim, eu sei que se tornou um projeto social, que hoje você sim. monta essas mesas para as casas de recuperação. Nós vamos chegar lá. Que Certo. legal. Olha, Nós vamos primeiro voltar um pouquinho na essência, na mulher, na filha Sim. Rosângela. Então, Lília, a Rosângela sempre honrou a mãe, Uhum. independente do que tenha acontecido. Sim, Eu entendi com o tempo que não nascemos em família errada. sim. Pode ser a mãe que for, pode ser o pai que foi. Deus não nos colocou na família errada. E isso era uma coisa que eu tinha, Lília, desde criança, não foi adulta, não. Uhum. E força, que nem você falou, a gente às vezes precisa colocar uma armadura para se defender, né? E desde criança eu já me defendia, Lília. Meu Deus. Defendia das más palavras, Sim, contra os nossos mesmos, né? Sim. sim, das pessoas da família, que é bíblico, que eles mesmos são os primeiros a falar A coisas. se a levantarem. te comparar, né, às vezes com É, alguém. comparar, falar coisas que não deveriam falar, Uhum. mas eu não quis ficar de coitadinha, Lilian. Ainda criança, Uhum. eu nunca quis ficar de coitadinha. Hoje eu sei que é Deus. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe assim de onde vem aquela força. Uhum. Depois a gente vai Te entender. forjou no momento ali. Então, ia ter um aniversário. Aquela Rosângela, que um falava, outro rejeitava, se levantava e se arrumava e ia, e chegava, sabe, chegando com o que tinha. Meu Deus. Por que com o que tinha, Lilian? Uhum. Porque quando você não está ali do lado da sua mãe, você não tem mimozinho de mãe, de lacinho, de roupinha, de sapatinho, você tem O básico. o básico, Sim, para sobreviver. né? O que vem. Uhum. E aí eu fazia daquilo ali, Lilia, sabe, com a criatividade, com as coisas que Deus me deu e eu me saía muito bem, Que sabe? benção. Então hoje quando você falou, né, daquela couraça, eu me lembrei de quem que vinha aquilo, de Deus. Sim. Mas eu não sabia que era de É um Deus. revestimento, né? Sim. Uma Eu era proteção criança, do uma pai, proteção, né? né? Que poderia não estar ali fisicamente, né? Igual você falou, Sim, sem mãe, sem pai, mas o pai, que nós sabemos quem sim, ele é, sim. esteve presente em todos os momentos. E é ele que nos manda continuar. Só vai, né? Sim. Rosângela, seus pais se separaram? Foi isso? Assim, teve uma tragédia na família, né? Eu só não vou comentar essa tragédia, Paula, pelo fato de Não tem estar problema. Sim. todos vivos, Uhum. mas impossibilitou dos pais estarem junto com os filhos. Sim. E éramos em 6 filhos. Uhum. Então, imagina, né? Fala para mim, seis, são três homens? Não. 2 homens e 4 mulheres, Todos vivos hoje também. todos E aí vocês vivos. foram para famílias cuidar de você, a própria família de Sim. vocês ou foram para terceiros? Não, a família é da gente mesmo. Uhum. Porque naquela época, Lilian, tipo, 50 anos atrás, né? Uhum. Ia Mas para era as comum isso, famílias. né? Era. Antigamente era comum os filhos, os pais às Uhum. vezes quando se separavam, meus avós mesmo quando se separaram, minha avó teve que sair fugida do meu avô, elas entregou os filhos, né, Uhum. para os outros familiares para cuidar até ela Sim, voltar. a gente ainda tinha essa bênção, né? Hoje Hoje as entrega para famílias são qualquer um, diferentes, joga no Verdade. lixo, joga em né? orfanato, infelizmente, Uhum. né? Então, naquela época, eu ainda contemplo que eu tive essa felicidade de ser Criada pela entregue sua própria pela família. minha própria família, né? Sim, cuidado de Deus, né? Sim, o cuidado de Rô, e Deus. aí você foi criada pela sua própria família e você se casou com quantos anos? Então, Lília, isso que você falou também é muito interessante. Eu casei Aham. muito cedo. Por quê? Uhum. Né? Como não tem aquele acompanhamento, aquele ensinamento, a gente acaba meio que indo, né? Sim, Tipo, acontecendo, né? acontecendo, né? E eu me casei muito cedo, Lília. Eu ia fazer 16 anos. Uau.
Mas eu não me casei, Lília, porque eu queria casar, porque eu estava apaixonada, porque eu amava. Não era nada disso. Você queria sair dali. Eu queria sair daquele ambiente, porque quando a gente sai daquele ambiente, a gente casa. Em outras palavras, é mais ou menos assim, Paula. Agora eu mando em mim. Eu sou dona de mim. Eu sou dona de mim. Eu faço o que eu quero. Eu não tenho mais ninguém para mandar em mim, né? No meu pensamento era isso. E foi uma experiência boa e uma experiência ruim. Boa, porque os filhos, Rendeu os né? filhos da maternidade, né? Heranças né? do Senhor. Sim, essa herança do Senhor. Mas levei com isso muita coisas que eu hoje faria diferente, muita imaturidade, muita falta de compreensão. Por quê? Muito nova. Então, assim, Sem ninguém experiência, sem sem direção. experiência, sem direção. E aí não tinha como dar certo. Sim. É E você teve diferente. quantos filhos? Eu tive 3 filhos, Os 3 meninos. 3 homens, 2 desse casamento. E um filho que eu tive de um relacionamento que eu tive com uma pessoa Sim. que até então já achava, não, agora eu sei o que que eu quero. Agora eu quero essa pessoa. Mas na Isso verdade, você já tinha quantos anos? isso eu já tinha, acho que 20, acho que eu tinha, Lilian, uns 24 ou 25 anos, eu não me recordo E agora. tudo isso aqui em Cuiabá, né, Rô? Tudo aqui em Cuiabá. Tá. Aí você criou esses meninos, né? Foi mãe Sim. solteira por um tempo. Sim, sim. E eles estudaram. Hoje eles são homens formados, já casaram, né? Acho que 2. Então, Lília, Como é que está isso? eles, graças a Deus, eles foram bem encaminhados, estudaram, formaram, né? Hoje eles escolhem a própria vida, embora muitas coisas não assim, do jeito que a gente quer, assim como não foi comigo, né? Eu tenho Sim. certeza que muitas pessoas da minha família talvez esperavam outras coisas, né? Outras maneiras. E aí tem um filho meu que já casou, e tem 2 que ainda falta. A gente está esperando, a gente quer que casa, porque a gente sabe que formar uma família, né? Sim. Sim. E eles reconstruírem a vida deles, Como Deus né? fez com você também, Sim, né? como Deus fez comigo, né? Pô, você foi criada em um lar cristão, um ambiente cristão? Como que foi seu processo de conversão? Graças a Deus, mais uma vez, eu fui criada num lar cristão. Olha que benção. As minhas tias eram rígidas, Uhum. críticas e eram também evangélicas. Sim. Então, assim, ela nos levava, sabe, Lília? Levava eu, levava meus irmãos. Então, assim, eu frequentava a primeira igreja batista. Era muito bom. Foi lá que eu aprendi a primeira musiquinha, foi lá que eu aprendi o Pai Nosso, foi lá que eu aprendi a folhear a Bíblia, né? Então, assim, eu tive esse privilégio, que hoje eu entendo que é o que Sustentou. me sustentou. Que benção. Te Mesmo, guardou, me te guardou, guiou. me guiou. E hoje nós podemos ver Deus como unção dobrada, né? Ele te fez uma mulher hoje próspera, te entregou dupla honra, né? Eu posso ver, eu sei que você vai contar agora um pouquinho para nós do momento que você tem vivido hoje, né? Hoje você não desenvolve sua profissão, né? Rosângela é formada, fez direito, corretora de imóveis também. Então tem uma graduação, tem toda uma profissão que poderia estar sendo desenvolvida, mas escolheu ser hoje uma gestora do seu lar, da sua casa. Conta para nós como que isso aconteceu, como que você conheceu esse Boaz, esse homem que veio para resgatar essa honra. Sim. É muito interessante falar sobre isso, Lília, porque a gente vive tantas coisas. E um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Isso o quê? Você vivia como? Conta, porque hoje tem mulheres sim. ouvindo, Isso achando que eu digo acabou, sabe? relacionamento. Sim. Você às vezes pensa que você sair de um relacionamento, Lília, eu vou para um outro relacionamento, que tudo vai ser mil e uma maravilha. E não é. Então, assim, você tá ali naquele relacionamento, talvez por imaturidade, talvez por não gostar mais da pessoa, e aí você fala: não, eu vou viver uma coisa nova.
e de repente você pode se frustrar mais ainda. É o que eu falo, trocar a cruz. Achar que Sim, essa tá muito pesada, sim. né? E aí eu falei A pro não ser que Deus Senhor, ordene que você faça a troca, né? No meu caso, sim, houve assim, quando eu separei, eu, eu recebi uma palavra, né? Eu Uhum. tava no carro hoje, até desculpa interromper você, Rosângela, mas é porque me tocou. A gente vai pensar no que Deus faz na vida da gente. E eu tava no carro hoje, eu vi num louvor que eu recebi. Eu recebi uma profecia através desse louvor e através de um profeta também. É, falando que eu não olhasse para trás, sabe, Rosângela, que eu olhasse para frente. Uau. Que o que Deus tinha para me entregar era muito maior. E aí eu passei por um período de deserto, de uma tristeza. E esse louvor falou comigo. Ele fala assim: oh, minha flor, hoje eu vim regar o seu jardim, te encher de amor. Deus cantando pra gente. E eu ouvi uma profecia através desse louvor que eram meus últimos dias de tristeza. Uau. Que Deus ia colocar um sorriso no meu coração, no meu rosto, e que uma nova era ia chegar na minha vida. E a minha Glória a vida realmente Deus. mudou depois dessa profecia. Virou a página. E hoje eu estava pensando tanta coisa que Deus tem feito, né? Eu também conheci o meu Boaz. Eu tive a oportunidade de recomeçar minha vida também com uma pessoa muito boa, graças a Deus. E eu falei, gente, tanto que Deus é bom, tanto que as promessas do Senhor se cumprem, né? Deus é bom. Paula, é isso que você falou, eu me identifico, mas eu vou te falar uma coisa, Lilian. Eu, por exemplo, precisei me posicionar. Uhum. Então, diante desses relacionamentos frustrados, um dia eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu vou na igreja, eu converso com tantas pessoas, mas nada me toca que eu não tenho, que eu tenho que parar com isso. Eu tenho que achar uma pessoa certa, que eu tenho que me isolar. Eu não preciso ficar namorando um atrás do outro. Senhor, fala comigo. E nesse dia, Lília, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu vou ficar em silêncio porque eu quero te ouvir. Amém. Isso que a Paula falou, eu me lembrei muito, porque vinha uma canção para mim também, Paula. Uhum. E a canção que vinha para mim era que o meu trabalho era descansar. Você Uau, lembra eu daquela amo essa música? música. O Ai, seu trabalho é descansar em mim. Aham. Mas ela era 24 horas na minha mente. Aí eu ficava, será que é por isso que não deu certo? O meu salão, será que o senhor não me quer lá? Será, o que que é, Senhor? Fala comigo. Então, assim, muito ansiosa, muito achando que as coisas não vão acontecer, né, querendo dar Paula? nosso jeitinho, querendo antecipar as coisas. A gente sempre quer dar um Exatamente. jeitinho para não Uhum. sofrer, né? Sim. Às vezes tem um paquera e você quer conversar com dois, mas se isso aqui não der certo, tem aqueles dois ali que pode, né, desse jeito. Inclusive, eu estava aconselhando uma amiga essa semana sobre isso. Falei, olha, enquanto você não descansar no Senhor e esperar Ele fazer, as coisas não vão acontecer. E é verdade, Paulo, se a gente não descansar, não acontece. Aí um dia eu estava lá ouvindo ministrações no YouTube e eu ouvi uma ministração assim, vou falar só uma parte, que foi a que virou, sabe? Virou a chave da minha vida e nesse dia eu senti até aquele amor próprio que as mulheres deixam de ter, sabe, Paula? Uhum. Pelo pegar o que aparece para não ficar só, acha Sim. que, se não pegar aquele não vai aparecer ninguém Desespero para mais. casar. Desespero, medo. Eu falei, gente, nem a sua vida pertence a você, quanto mais o seu amanhã. Porque eu já Exatamente. passei, a gente fica aquela coisa, mas tô ficando velha, Aham. né? Meu Deus, não vou arrumar alguém. Todo mundo tá casando, minhas Quem que amigas. vai querer mulher com filho? É Mais isso ou aí. menos Uhum. esses pensamentos, Sim. né? E aí a pastora ministrando, ela falou sobre Sansão, Lília, e ela falou uma coisa que eu achei assim, nossa, foi a virada, Paula. O que que Ela ela Uhum. falou falou? O que ela assim: falou? Senhor Jesus Deus tinha um plano muito maravilhoso na vida de Sansão, Uhum. mas por causa de um sentimento, Uau. ele jogou tudo fora. Lilian, Hum. aquilo ali para mim foi assim a resposta que eu Uhum. queria para me virar a chave, né? Uhum. Eu falava, meu Deus, o Senhor tem tanta coisa boa para mim, e eu vou para a igreja, eu faço as coisas na minha casa, tenho boas amizades, mas não largo aquela coisa que Deus não quer, aquele relacionamento que Deus não quer. A Exato. gente, e no fundo, A Lili, a gente gente sente, A sabe. gente né? sabe Quando quando é Deus do não Senhor e aprova. quando não é de Deus. Porque quando é de Deus, Uhum. traz paz. Traz. Quando não é de Deus, tira, rouba a nossa paz. E quando é de Deus e você não quer,
você não consegue sair. Não é verdade? Verdade, você Porque tenta, às vezes ó, você quer o verde, mas Deus tá falando que você é o sabe vermelho. quantos términos eu tive com meu atual marido até casar? 16. É verdade. Eu E tive casou. 16 términos, eu falava assim, eu não quero nunca mais ver, eu não quero ver. E aí aconteceu algo para nos colocar no caminho do outro. Meu Deus. Era incrível, que a gente sempre se conectava, a conexão, a gente não conseguia romper a conexão. Promessa, a Uhum. promessa de Tem que Deus. se cumprir, né? É, que nem você falou, né, Paula? 17 vezes rompimento, 17 vezes para Paula amadurecer, 17 vezes ela vai terminar para ela ver Para ela se entender o é propósito isso o dela na vida dele. propósito. É, não é uma questão do que ela quer, é uma questão de entender a outra pessoa. Porque, Paula, às vezes a gente quer que a pessoa seja do jeito que a gente quer. Não é Uhum. sempre. E Não vai Deus ser. usa as circunstâncias para Sim. você ir montando a sua bagagem, porque eu sei que hoje você é chamada para aconselhar casais, Lília. né? Para levar uma palavra para mulheres. Então, assim, tudo que você viveu não foi por acaso. Faz parte hoje da sua história. Eu falo que é bonito ser filha de pastor, nascer Sim. num berço evangélico, ter os princípios, tá ali, tá tudo bonito, tá, mas e aí, qual foi a vivência? O cuidado foi tanto que viveu numa redoma e não teve experiência. E eu falo que só pode ensinar, só pode dar, só pode aconselhar quem tem bagagem, quem passou, quem sentiu na pele, quem sabe a dor, né? E hoje, Rosângela, depois de toda a escassez, depois de tudo que você passou, hoje Deus veio superabundar, né? Sim. Te entregou um homem completo, né? Um homem que desempenha o papel de marido, de esposo, de pastor, de líder, Provedor. provedor. Fala para mim deste momento agora, depois de tudo que você passou, para onde que Deus te conduziu, depois dessa virada, dessa chave, né? Eu falo que virou a chave, você Virou. entendeu que não era do seu jeito. Sim. E aí o Senhor me apresentou esse meu esposo. Totalmente improvável, porque eu morava em Cuiabá, ele em Rio Verde. E depois que eu já tinha entendido aquilo, me posicionei, não quis mais. E eu também, assim, muito parecida com a Paula, comecei a receber muita profecia. Uhum. E quando é uma profecia de pessoas que eu nunca vi, que de repente chega em mim, Paula, são essas profecias que eu acredito. Sim. Uhum. E muitas mulheres lá na igreja que têm esse dom falavam assim para mim: eu vejo você casando. Aí eu cá comigo, mas gente, casando com quem? Como assim? Totalmente improvável. E essa Ai, profecia, irmã, vai orar. a gente, aham. As coisas Impressionante. inacreditáveis, né? E eu, assim, eu até quero dizer para quem estiver ouvindo, alguma mulher, não pensa assim. A impressão que dá que as coisas boas acontecem só com as outras pessoas, não acontece com a Para gente Deus não há também. impossível. Não. Não há impossível, isso mesmo, Lili. E aí, assim, eu falava, E casou de véu, de vestido. sim, Lília. E aí, Tudo como assim, manda o figurino. comando figurino. E o meu esposo, já evangélico, pastor, também estava à procura de uma Uau. pessoa. Que legal. E a gente se conheceu através de amigos em comum. Teve um dia que eu estava lá olhando uma amiga minha e eu vi, assim, a gente vê na tela os amigos, né? E aí eu vi aquele homem, a foto daquele homem, né? Eu olhei aquela foto e falei, gente, que homem lindo. E eu vi lá também solteiro, viu, Lília? Solteiro. E eu cliquei na foto e achei muito bonita a história. Ele gosta muito de dar testemunho, ele gosta muito de orar nos lugares que ele chega, mas ele pede permissão, né? Posso, tal, né? Porque ele acha que onde ele Bênção. pisa, Sim. ele tem que ser bênção. Você não pode Sim. chegar lá só comer, só beber, não. Vamos fazer uma oração, tal, né? Uau. E aí eu olhava o que ele escrevia, né? Que é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve na rede social. Muito. Uhum. Fala muito da gente, né? E eu vi lá o telefone dele. Eu falei para ele que eu queria conhecer ele, que eu Você? falei para Ah, ele. me chamou. Eu peguei e chamei. Eu queria conhecer ele, que eu gostei. Aí ele falou: Ah, você é da onde, né? E aí a gente se apresentou. E uma Que coisa legal. assim que eu gostei muito do nosso relacionamento foi ficar conversando muitos meses. A gente ficou 4 meses só conversando. Respeito, né?
conhecendo. Sim, conhecendo. E aí ele falava: "Você não quer vir aqui para minha cidade conhecer? Eu sou da igreja tal, né?" E dentro do meu coração falava: "Ainda não. Uhum. E só pode ser Deus, porque eu sou muito ansiosa, Paula." Então, tipo assim, se fosse antigamente, ele falava: "Você não Eu quer vir também aqui sou. na minha cidade?" Opa, espera aí, já tô comprando a passagem amanhã. Uhum. Mas não, no meu coração falava: "Ainda não, Deus espera." cuidando dos E detalhes. aí a gente conversava todos os dias. Então, às vezes, ele demorava para me chamar, porque ele também era, na época, médico legista, então a noite toda, toda hora chamava, né, tal. E aí ele ligava. E o dia que ele não ligava, eu falava assim: "Ai, meu Deus, o que que já foi?" E eu percebi que eu já estava gostando dele sem tocar, sem ver, pessoalmente. E aí, depois de 4 meses, ele veio em Cuiabá para me conhecer. E eu fui buscar ele no hotel pra gente jantar. Quando eu vi aquele homem parado na porta do hotel, Lilian, de longe, assim, eu falei: "Meu Deus, eu quero esse homem para mim?" Porque, assim, eu já estava gostando dele, eu já estava gostando dele, Sim. assim, da conversa. Por Sim, que, Lilian, da da postura conversa? Da dele. postura da conversa, dele ser um homem ocupado, sabe. Eu falava: "Meu Deus, é isso que eu quero, eu não quero homem do mundo. Sim. Eu não quero nenhum homem do mundão", mas do mundão que eu digo, do mundão da perdição, porque nós somos do mundo, É. né, a gente vive aqui e tal. E ele veio, a gente saiu para jantar, a gente conversou, Lilian, e quando a gente saiu na porta, eu já tinha percebido que ele gostou de mim e que eu gostei dele. Quando foi no outro dia, eu fui buscar ele de novo no hotel pra gente almoçar. E no último dia, que foi o terceiro dia, ele passou 3 dias, ele falou assim: "Eu quero ir embora, mas eu quero sair daqui como seu namorado. Eu já quero sair daqui de compromisso com você." E assim, o pessoal fala assim: "Ai, conheceu na internet." Ai, é tanta crítica, Paula, é tanta Aham, eu crítica. tenho "Ai, conheceu na julgamentos, né. vai conhecer na internet." Gente, algum lugar você tem que conhecer. É. Uhum. Ou antigamente não tinha essa internet, mas hoje tem, né. Exatamente. E usa quem quer. Esses Aham. dias casou a nora dele, que também conheceu na internet. Ela deu um sinalzinho lá, o filho dele falou: "Vamos nos conhecer pessoalmente", se conheceram, namoraram 3 anos e casou. É E isso. tá feliz da É uma vida. ferramenta, né? É É uma uma ferramenta, ferramenta, tem que saber usar. né, não adianta falar que: "Ah, isso não existe, daí não vai dar em nada." Mas ali você sentiu que era Deus, então, né? Porque Desde o começo, Lilian, 3 dias seguidos encontrando, sem ter relação, sem ter nada. sem ter nada, É, porque Lilian, hoje você sem ter conhece o nada. homem na mesma noite, ele já quer alguma Ah, coisa, né? não. Sem ter nada, É, e já Lilian. era diferente. Você Já viu que era. já era Sim. algo de Deus mesmo pra Algo de você. Deus, porque assim, ele poderia, né, tipo: "Ah, quem sabe, né, vou ver", né. Não, com todo Sim. respeito, sabe, aquela conversa sadia, conversa de quem quer formar uma família, não é Sim, uma um homem conversa maduro. homem maduro, Sim, sabe. E aí, como a gente já tinha conversado muito tempo, 4 meses, sempre todos os dias conversando, muito você raro. já conhecia muito dele e ele de você. Sim, e Uhum. ele estava num momento, sofrido. Ele ia para 2 anos que ele também é Estava separado. separado, né. Uhum, Ele resolveram que ia se separar e ele ficou, e ele ama a família, Paula, tipo uhum, assim, por ele nunca se separava. uhum. Mas é que nem ele fala: "A gente tem controle sobre a gente." Um sobre o Isso. outro. A gente não tem controle sobre a vida do outro, Não, não mesmo. mas nem por isso eu vou ficar por aí namorando uma mulher aqui, outra ali. Ele foi para os pés de Jesus e falou: "Não, eu não era assim, nunca fui assim, nem quando eu era jovem, não vai ser agora." Uhum. E a gente começou a conversar e eu fui curando ele e ele me curando, tudo isso antes da gente ter Ter um alguma relacionamento. coisa firme. Uhum. E aí eu aceitei, né, namorar com ele, e aí a minha postura mudou toda. Aí eu recebi, Paula, outra profecia: Hum. "Vai vir muitos pratos agora, viu." E aí, Lilian, como diz a Bíblia que devemos vigiar, né, era convite, Paula, para jantar, convite para jantar. Aí eu: "Não, eu não caio mais não, não caio nisso mais não." Aí meu filho, que ia na igreja comigo: "Mãe, você lembra de uma profecia da mulher lá falou que ia aparecer muitos pratos?" Uhum. Falei: "Ixi, lembro." E eu Se não recusei. tiver na luz, se tiver fraco,
perde, a gente vai atrasando aquilo que Deus tem para entregar. É, A você gente falou mesmo, isso hoje, né? a gente mesmo que atrasa. É. Sim, e assim, os pratos vêm, mas se você estiver posicionada, você Não. não vai cair, né? Uh-uh. E aí, assim, graças a Deus, eu estava assim com muita comunhão com Deus, sabe? Eu estava indo nos cultos da madrugada. Isso é importante, né? E aí, Intimidade. intimidade. Ouvir, né? Quem você tem Sim, ouvido, as mesas que você tem sentado, quem tem te sim, orientado, as companhias que você tem estado, né? Porque vai te conduzir. Os ambientes. sim. É a mesma coisa as mulheres solteiras, né? Elas estão em busca de um parceiro, de alguém para construir família. E aí ela vai buscar numa boate. O que ela acha que ela vai encontrar lá, né? Sim. É o ambiente que você busca, é o perfil que você tá querendo. Exatamente, Lília. E eu saí desses ambientes. Eu troquei as mesas, Sim. definitivamente, sabe? Isso serve para as Assim, mulheres que estão nos ouvindo. O que você quer para você? Qual que é a bagagem? O julgo exatamente. desigual, né? Sim. Às vezes você foi criada numa família cristã e aí você quer buscar alguém que não tem princípio, não tem valores. Exatamente. Você vai batalhar por essa vida. E aí você tem que saber, é isso que você quer? Você quer lutar? É joelho no chão. Seu joelho tem que cobrir esse homem, né? E assim, que nem a Paula falou, né? Vem as pedras de tropeços, né? Muitas. As E provas, né? as Rô, e provas. daí desse tempo até hoje, já tem quanto tempo que vocês estão juntos? A gente vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 Meu Deus, como anos. passa rápido. Passa muito Eu rápido. lembro como você estava na esmalteria ainda. E E hoje você desenvolve um projeto social em Rio Verde. Hoje ele é sim, médico lá, trabalha. Você é a gestora da casa, dos negócios. Conta um pouquinho para sim, nós dessa parte social. Porque aonde está a sua dor, aonde você se compadece, é o seu ministério. Conta sim. para nós, como é que é isso? Então, Lília, eu fui frequentar a igreja do meu esposo, Sim. né? Eu digo, Qual a denominação da igreja dele? ele é igreja evangélica, né? Na época era Luz para os Povos. Uhum. Mas assim, eu não fui bem recebida. E eu Uhum. cheguei assim, tão, sabe, com vontade de contribuir, de ser igual ele, porque ele Servir. é da paz. Aí o pastor falava lá, vai ter não sei o quê. Aí meu esposo, você vai? Eu falei, vou para ajudar. Só que eu chegava lá, ninguém queria minha ajuda, tipo assim. E aí um dia eu falei, Deus, eu não sou assim. Eu quero trabalhar na obra do Senhor, não precisa ser na igreja. Uhum. E aí, um dia eu vendo que as casas de recuperação, né? Eu fui nessa casa conversar com a pastora. Eu falei, pastora, você não tem interesse de trazer a mesa para as meninas? Eu venho, vou arrumar a mesa, vou colocar Que taça, legal. vou colocar vários comes e bebes, que nem eu faço, né? Vou servi-las. E vou levar uma palavra. Ela, nossa, nunca ninguém veio fazer isso aqui, nunca ninguém quis, porque é assim, tudo que as pessoas vão fazer, não é em geral, mas a maioria, ai, tem que ter dinheiro para não sei o quê, tem que pedir dinheiro para um monte de gente. Falei, Jesus, eu quero fazer com o que o Senhor me abençoou, eu quero fazer, eu não vou sair pedindo nada para ninguém. A única coisa que eu quero, Jesus, que o Senhor me dê a palavra certa. Eu quero ir Uhum. lá como Jeremias, Que a benção. palavra do Senhor, e eu chego, sabe, Lilian, e assim, na maior humildade, falando para elas da preciosidade delas. Que não tem problema, não quero saber o que que ela errou, todos nós já erramos, sabe? Eu me coloco assim para poder Acessar o chegar, coração. acessar o coração. Gente, não E a interessa. estratégia é, primeiro você serviu a mesa, deu o alimento ao corpo e depois você dá a palavra à alma. Rosângela, você Isso. acha que a igreja não te acolheu, não te recebeu por preconceito, por você já ter sido casada, ter filhos? Ou por ter outras lá querendo ele, né? Exatamente. Não aceitou, As por quê? mulheres não aceitaram ela. Graças a Deus, muita coisa mudou nesses 10 anos. O pessoal é contra coach. É contra, eu não sei por quê. Porque você pega o que é bom Uhum. e descarta o que é ruim, não só nessa área, em todas as áreas. Exato. E, assim, eles queriam, viu que ele estava ali entristecido, ele era o pastor da igreja, então eles queriam, tipo, mandar. Entregar como se tivesse um casamento arranjado dentro da É, igreja. é isso aí. Porque aqui tem 3. Por que que você não convida não sei quem? Por que que você Eu não sei como convida não é. sei quem, sabe? E aí, de repente, eu cheguei e um grande problema que a sociedade em geral tem.
você ser você, você ser o que você é, você carregar aquilo que Deus te A deu, sua essência. incomoda. Sim, Muito, eles querem muito. que você cabe dentro Eu deles, te né? perguntei isso, sabe por quê? Porque Meu eu passei Deus. por isso. Eu fui a improvável, aquela que o meu esposo estava no mundo, ele tinha desviado da igreja, e as pessoas ao redor achavam que para ele voltar para os caminhos do Senhor, eu tinha que arrumar uma mulher daquelas que estivesse dentro da igreja, fervorosa. E Deus trabalhou em mim, fez a minha conversão e eu trouxe ele para a De igreja, volta, de né? volta. Você viu, né? Ela uma Uma improvável improvável. e trouxe. E por que essas pessoas que se acham tão prováveis, é pastor, é ministro, é não sei o quê, querer barrar uma pessoa que foi escolhida por ele? Exato. Religiosidade. E aí eu, no meu coração, Escolhida, essa é a palavra, é escolhida. eu vou, mas eu vou como eu sou. Eu não preciso me encaixar na roda para estar na roda deles. Eu A não diferença de uma mulher madura, vim, preparada, né? exatamente. Eu não vim aqui para encaixar, para ter amizade. Eu vim para cá para casar com Para meu cumprir um esposo, propósito. cumprir um propósito onde Deus ia falar no meu coração, não aquelas pessoas. Porque Uau, eu não acredito, Paula, que é Deus isso. trata mal uma pessoa que chega na igreja. Não. Uma pessoa nova. Então, se o meu marido era pastor daquela igreja e diante de tantas opiniões ele quis escolher a Rosângela, o mínimo que uma pessoa que se diz evangélica ou que se diz madura, a gente tem que aceitar, não criticar. Mas o livro de Miqueias, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu pedi uma palavra ao Senhor, Deus falou muito forte comigo. E o livro de Miqueias, ele traz isso. O que que Deus espera de nós? Às vezes nós, por Relacionamento. exemplo, líderes, pastores, nós que eu falo humanos, Uhum. achamos que deveríamos ter eloquência, falar muito bem, ministrar muito bem, e esquecemos a retidão, a justiça, a misericórdia e a humildade. E são esses 4 princípios que o Senhor espera de nós. Exato. E isso está faltando nas igrejas. E sabe, E me comove, só para me concluir, me comove ver os apelos hoje de forma tão fria. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus há 18 anos atrás, meu pastor falava assim: a igreja está orando. Fecha os olhos, irmãos. Não fica olhando quem que vai aceitar Jesus, quem que vai levantar a mão. O seu papel como igreja é orar para Exato. que as cadeias caiam agora. Eu convido a igreja a se colocar de joelho, eu convido a igreja a clamar, a entrar agora em oração para ele poder fazer o apelo. Gente, eu vejo hoje igreja que as pessoas ficam assim, olhando, aceitou Jesus. Oh, aquele aceitou Jesus? Meu Terrível, Deus. né, gente? Isso é tão feio, tão É. muito ruim. julgamento, né, Muito Lília? ruim. Não, É, luz, câmera, ação. Ai, Jesus, ele era desprovido disso, né? não, Jesus Paula, não olha julgava, para Jesus. mim, Jesus não tinha as redes sociais. Sim. Jesus não tinha o que nós temos hoje. Jesus, você vê, Jesus Não acolheu a tinha prostituta, celular. Jesus acolheu. Jesus, ele não tinha discriminação. E é isso, Deus. Eu falo assim, às vezes a gente se policia, fala, ah, eu não vou ir com fulano, porque fulano é queimado, ou fulano tem certa Deus postura. me livre. Mas Jesus só se sentava no meio de pessoas sedentas. Sim. É no meio dos sedentos que a gente vai fazer a diferença, vai levar a palavra, vai levar a luz. Agora, se você tiver com gente que é luz como você, o que que você vai poder agregar? Não, e aqui? Não tem Nada. perfeição. Perfeito é ele, bom é Não ele. existe, não existe. Por Com isso que muitas vezes, certeza. Rosângela, Deus tira a gente do nosso reduto e nos leva para um lugar desconhecido, Hum. porque lá vai haver menos julgamentos do que onde do que na nossa origem. exatamente. Porque quem nos conhece, quem viveu, quem viu as nossas quedas, quem viu as nossas Não vai fraquezas, acreditar. aponta muito o dedo, julga Uhum. muito, subestima o poder do Senhor na nossa vida. E os de fora não, ele conhece às vezes uma nova versão sua, eles não te julgam, Uhum. eles te apontam, é Te diferente. Por isso que ajudam, Deus te às vezes te apoiam. tira para poder fazer uma nova história. Jesus foi rejeitado pelos dele. Ele veio Lília, para os deles e os deles não aceitaram, não receberam. as pessoas têm aquela coisa de querer lembrar da gente, de como a gente foi lá atrás. Aham. E elas não conseguem perceber que elas ficaram lá atrás. Ó, verdade. Não consegue perceber, porque uma pessoa que está te procurando lá atrás, quantos anos atrás que essa pessoa tá retrocedeu? Tá onde essa Tá pessoa? onde? Verdade. E eu não aceitei, eu sabia o que eu carregava, eu sabia o que Jesus tinha comigo ali.
E eu falei pro meu esposo: "Ah, hoje eu fui abordada e uma pastora falou assim para mim que você não serve para ele". E o que que você falou para ela? Eu falei para ela assim: "Tem certeza que você é pastora? Porque a pastora, o mínimo que tem que fazer é receber uma pessoa que vem de fora, principalmente uma namorada do meu Meu esposo". Senhor. Sim. Então, assim, o pessoal até brinca comigo lá, minhas amigas. Eu coloquei cada um no seu devido lugar, Sim. com respeito e com Sim. educação. Sim. Às vezes, eu chegava lá assim, ia dar uma resposta, às vezes meia brusca, mas depois, conversando com Jesus, era aquele tipo de resposta que aquela pessoa X precisava, Sim. sabe? Então, assim, Lilian, eu digo hoje, não abra mão do que você tem certeza que é para você, que você merece sim. Não As vou pessoas têm me uma caber em mania de qualquer dizer: lugar. É. "Ah, mas como assim? Ele é médico há mais de 25 anos", hoje é mais de 30 anos, né. Vem essa mulher de fora e nós aqui, que estamos aqui cantando no louvor, nós somos as meninas da segunda-feira, de sexta-feira da bênção, de não sei o quê, e ele As pessoas quer se julgam merecedoras mais do é, que as outras, né? e Mas não só o Senhor sabe. Jesus conhece o coração. É ele E quem só Deus escolhe. sabe a obra que ele vai fazer na vida de cada um. E assim, voltando, indo mais para frente, quer dizer, a gente todo ano a gente pergunta um para o outro, como foi esse ano nosso? E Lília, meu esposo, nossa, é muito pouca coisa, porque a gente, lógico, a gente tem defeito, a gente tem mau humor, a gente às vezes responde mal, mas assim, é muito insignificante. Perto do que ele Perto representa. do que representa, ele fala: "Rosângela, a gente tem mais saldo positivo do que negativo. Para você também, para mim também". Sim. E Faz o balanço, assim, a né, gente do faz o ano. balanço do ano, e a gente fez esse balanço esse ano. Vai aparando as arestas para que isso não cresça, né? É isso. Sim, e assim, ele para mim é um professor. Com Por que que certeza. eu digo que ele é um professor, Paula? É um homem que acorda cedo para ir trabalhar. Hum. Ele é um homem que ora antes de sair. Ele é um homem que, se ele pode estar, porque você sabe que a vida do médico é um pouco diferente. Ele precisa ter uma mulher compreensiva. Então, quando ele chega, ele faz questão de estar junto. Uhum. E depois ele ainda vai para uma academia. E antes de dormir, ele ainda lê um livro. E ele consegue ainda ver um noticiário, que a gente precisa estar por dentro das coisas. E ele consegue ir para a igreja. Então, tipo assim, ele é um exemplo para mim. Sim, ele E se organiza quando para cumprir, né? sim, assim, eu digo que ele é melhor que eu no sentido de quê, Lilian? Que ele é mais pacificador. E ele não buscou uma pessoa que fosse igual ele, porque ele sabe que toda pessoa tem sua diferença. Verdade. Então, assim, não que eu não seja, mas eu sou mais, eu falo mais, Não, mas a né? mulher é assim. Tipo, se eu vejo algum perigo, eu já alerto logo, né? E ele Uhum. vê muita bondade. E eu falo para ele assim: você fica muito dentro do consultório, você não sabe o que anda Uau. acontecendo. É isso. Mas a mulher foi chamada para ser o cilibrinho. Eu falo que ela é a luz. Ela vai na frente, ela identifica o inimigo, ela não tem força contra ele, Sim, né? Mas nós, sim, nós temos. Eu acho que Deus nos deu isso. É com as sim, mulheres isso. É para as mulheres. O homem não tem isso. O homem tem sim. força, mas a mulher tem a ousadia, Verdade. sabe? A mulher, ela vê maldade onde o homem não vê, ela vê coisas erradas, ela entende. Eu tenho isso comigo. Sim. Eu falo muito, isso não é bom falar, tá? Não aprenda isso. Eu sempre falo assim, eu nunca me enganei com essa pessoa. Ai, não, não gosto que fale pra Ai, mim Lili, eu isso, mas sei eu que não, falo. mas eu também falo isso. Gente, você falou que A quando você mulher, ela é chega, mais né? sensitiva Sim. e ela mais maliciosa também. Nós temos um Desde o olhar mais, Éden, nós desde o temos um olhar Éden. mais malicioso, né? Porque, na verdade, eu não sei se acontece também com vocês, mas quando a gente tira uma palavra todo dia, você faz uma devocional, Intimidade, abre, visão aberta. é uma visão aberta. Então, quando eu falo para o meu esposo, eu falo, amor, olha, eu sei que você conversou, mas você percebeu? Aí ele é muito da paz. Aí ele fala, ah, mas a Bíblia fala, se possível, Tem de paz com tem de paz com todos. todos, mas a Bíblia fala, Lília, se Possível. possível. Aí Uhum. eu falo para ele, amor, a gente, quando tem que falar, a gente tem que falar. As pessoas pensam, ah, é evangélica.
Eu falo, Lília, eu sou evangélica, mas Mas não tô morta, ué. não tô morta, não Uhum. virei santa, não precisa me chamar de santa. Eu recebo, às vezes, vários julgamentos. Ai, virou santa agora, A família, né? a família. Uhum. Normal. Mas assim, não é que eu virei santa, é que agora eu sei o que eu tô falando. Sim. Porque Princípios. quando você lê essa palavra aqui, Lilian, É. você fala com E certeza. com autoridade. Aqui não tem dúvida, não. E com autoridade as pessoas te escutam. Sim, sim, não, não. E quando uma pessoa, um casal, muita gente nem sabe, porque eu realmente eu não gosto de aparecer, Paula, tipo assim, de ser uma mulher aparecida, no sentido de ser aparecida mesmo. Sim. Então, assim, quando vem alguém falar comigo, só eu sei que aquela pessoa veio falar comigo. E se ela veio falar comigo, porque ela viu uma luz, ela quer uma resposta. Então, quando já me ligou, eu quero falar com você. Hum. Ih, Lília, eu largo tudo e pego isso aqui, ó. Jesus, nenhuma palavra vai sair da minha boca que não seja conforme a sua palavra. A sua vontade. Ô, Lília, não tem erro. Não tem. A pessoa vem, a pessoa chora, a pessoa conta, mas a pessoa leva uma direção, leva uma resposta que não é minha, não. Porque eu não tenho nada para oferecer, Paula. Então, se o Senhor, no meio de tantas mulheres, de tantas pessoas que poderia ter procurado, resolveu me procurar, é porque eu tenho certeza. Que você tem alguma coisa para dar. Alguma coisa ela certeza. viu. E Uhum. eu levo para ela o que Deus falou para mim, porque eu sei que eu vou ser cobrada Sim. se eu falar alguma coisa contra. Rô, Mas e hoje eu sei que mudou um pouquinho. Você estava servindo mesas para mulheres. Hoje você está servindo para os homens. Como é que foi essa virada? O que que aconteceu? Como é que se deu isso? Na parte do assistencialismo, né? eu penso assim que Deus primeiro ele me preparou para mexer com os homens, Ah, porque eu sim. tive 3 filhos homens, né. Sim. O meu filho mais velho tem 36, o outro tem 35, o mais novo 25, então assim, eu sei lidar com Uhum. homens. Então quando a pastora falou assim: "Rosângela, as mulheres elas é difícil parar, e com poucas mulheres lá agora eu vou ter que fechar, eu vou Uhum. ficar só com os homens". Uhum. Aí eu fui embora um pouco triste, eu falei assim: "Mas Jesus, se o senhor quiser eu posso ir também fazer mesa para os homens, né". Sim. E aí eu orei, o senhor falou comigo, aí eu fui lá, falei com o pessoal da casa de recuperação, a pastora Nina falou: "Nossa, que ótimo, Uhum. eles Te vão acolheu. gostar muito". Aí eu chego lá, Lilian, é homens que têm idade para ser meu avô, Que para ser meu legal. pai, para ser meu irmão e para Meu ser meu Deus. filho. Uhum. Eu chego lá com toda humildade, falo para eles: "A experiência que vocês tiveram lá fora, eu sou melhor que vocês para dar um testemunho. A vida de vocês é importante, não acabou". Uhum. E aí, Lilian, começa aquela roda, mas eu gosto de ir, não é só para falar, eu quero ouvir. Sim, E e eles aí, precisam, né, desse tempo precisam, de que precisam, alguém escute eles, né, com de se certeza, sentir de também falar, né? importante, né, de contar a história deles. Às vezes, Exatamente. você me falou que lá tem ex-usuário, alcoólatra, né? Tudo, Lilian, que você pensar tem. Hum, é forte? Vovozinho, Hum, né? Olha só. E aí eu, forte. assim, eu chego lá e assim aquele respeito que eu tenho por eles, porque o Uhum, que adianta você chegar num local, ai, porque isso, porque o julgamento eles já vieram de julgamento. sim, Eles Verdade. querem ouvir uma palavra mansa. E sim. muitos homens não gostam de, assim, não gostavam de sentar na mesa, por quê? Porque primeiro vai falar, tá muito calor, sabe? Aí teve muitos que testemunharam para mim, eu quando começou a mesa assim, eu queria levantar. Mas depois você começou a falar, eu lembrei. E você é Quando ministra, né? Você falou para mim que você é sim, ministra sobre o que significa sentar na mesa, que Jesus sentava na sim. mesa para E que ensinar. pessoas especiais sentam à mesa. É E que tudo isso. que a gente vai fazer, que é muito importante, é na É mesa. na Você vai Na mesa. assinar um contrato mesa, na onde? No é na chão? altura No dos colo? olhos. Exatamente. Uhum. Então, assim, a mesa, eu amo a A mesa mesa. conecta, né? Uau. Sabe, assim, as minhas mesas, Lília, eu vou te falar, minhas visitas amam a minha mesa, porque eu Uhum. quero até colocar um textozinho bíblico ali, o nome dela ali, um Que enfeitezinho graça, ali. que Por quê? capricho. Porque a mesa, ela fala. Sim. A partir do momento que a pessoa senta naquele local, que ela vê aquela taça, que ela vê, sabe, aquele Uhum. mimo O na mesa, cuidado, né?
E aí, Se sente assim, eu falei, amada. Jesus, eu não quero fazer uma mesa que eu vou lá levar uns copos e os salgados. Eu quero fazer uma mesa como eu faço para alguém que eu vou receber na minha casa, Especial. especial. Meu Deus. E aí teve um que falou para mim assim, eu ia levantar, sabe? Eu falei, deve ser sem graça, mas aí eu lembrei que na infância eu sentava na mesa com meus pais, Meu Deus. Olha o resgate. sabe? E aí ele começou a falar aquilo ali assim, sabe? Se se segurar, ele lembrou É os, cura. os pais dele. É cura, minha amiga. E aí eu falo, Senhor, é isso que eu quero. Uhum. Aí as outras amigas, ai, eu acho que você deveria colocar não sei na onde, colocar não sei na onde. Eu não tô fazendo nada para aparecer, Paula. Mas se alguém que tá ali quiser fotografar, quiser colocar, Sim, Fica à pode colocar, vontade. fica à vontade. Mas eu, Não parte de eu não você. fui para lá para fazer isso. sim, Eu fui lá para tocar alguém. sim. Aí o outro, eu estava com tanta vontade de tomar uma Coca-Cola. Eu falei para Jesus esses dias, nossa, eu queria tanto uma Coca-Cola. Jesus levou a Coca-Cola lá para ele. E assim, coisinha simples. Mas é importante para alguém, sabe? Sim, Assim, o que aquele não valoriza, porque vê todo dia, aquele que não tem valoriza. com Exato. certeza. E a palavra, sabe? A gente vai ministrando a palavra sem julgamento. Eu já procuro o texto sem julgamentos. Uhum. E assim, agora que eu tenho assim um pouco mais de intimidade, né, com eles, eu falo para o Senhor, Senhor, segura eles lá até eu terminar oito meses, pelo menos. Que é o seu propósito, né? É, né, para eles irem melhor para o mundo, voltar Uhum. para o mundo melhor. E eu falo, gente, não vai embora, não. Aqui é ruim porque tem que ter ordem, mas lá fora também é Disciplina. ruim. Disciplina. Lá você vai topar, pode até morrer, né, Com tal. certeza. E assim, eu estou muito satisfeita com a mesa, agradeço assim a oportunidade, Você vê que sabe? tem inúmeras formas de servir ao Senhor, É, você né? não Não precisa. precisa de altar, não precisa de holofote, não precisa de Não, microfone. não Você pode precisa. servir de outra maneira. Você pode ser útil nas mãos do Senhor aqui na terra. Eu falo Exatamente. que só basta você querer, se colocar à disposição. E hoje, quando você chegou, a gente estava compartilhando de alguma coisa, né? Você vê como que Deus, ele trabalha com pessoas diferentes, mas com a mesma mensagem, né? Uhum. E aí hoje, quando você chegou, eu compartilhei com você que eu dormi no quarto da minha filha, que eu não Sim. fechei a veneziana, fechei só o vidro e porque a claridade entrou cedo, então me despertou muito cedo. Então hoje, acho que era 5, umas 10 para 5 da manhã, quando eu abri os olhos, eu vi aquele sol nascer laranjado, assim, a coisa mais linda. E eu parei assim por um tempo, eu falei, meu Deus, eu tenho 47 anos. Eu nunca agradeci, eu agradeço por outras coisas, Senhor, obrigado pela minha família, por esse alimento, pela minha casa, pela minha profissão, pela minha saúde, né, mas nada específico, né? E hoje, Deus me trouxe assim, para me ser grata a Ele pela minha visão, uma coisa tão simples, né? Que foi o que eu te falei, Rosângela, você já se imaginou falando comigo sem poder me contemplar? Sem poder me ver, sem poder ver essa luz, a Paula, aqui o anel, o Sim, celular, essas coisas, essas cores, né? E a Exatamente. gente não dá esse crédito de coisas mínimas, né? Sim. E hoje também eu lembro que alguém me falou alguma coisa assim, ah, é tão difícil. Ah, tá. Uma amiga falou para mim que não sabe se vai embora, se fica em Cuiabá, mas que a ponte aérea tá incomodando, ela não sabe se fica lá, se fica aqui. E difícil, né? Ela falou para mim, eu falei, não, não Uhum. acho difícil. Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, difícil é pegar um resultado, uma biópsia de um câncer. Difícil é ter uma ordem de prisão. Isso é difícil. Você tá achando difícil fazer ponte aérea? Minha amiga, você não sabe o que que é dificuldade. E aí eu lembrei que hoje cedo eu agradeci a Deus pela minha visão. Eu falei, Deus, obrigado porque eu respiro, obrigado porque eu posso ver, porque eu posso falar, porque eu posso sentir, porque eu posso andar. Então a gente precisa parar para contemplar as coisas simples que nós temos e não damos o valor. E aí você compartilhou comigo da mensagem. Compartilha com todo mundo. Então, aí a Lília terminou de falar, Lília, também quero te contar que eu também despertei cedo, Uhum. porque eu queria acordar mais cedo, porque eu queria orar pelo dia de hoje. sim, aham. E aí veio para mim, né, o Sansão, ele, no último dia dele, ele cumpriu o propósito, Uhum. cego. Uhum. Não era o que Deus queria para ele.
Foi uma escolha dele. Mas ele tinha uma promessa. E ele pediu pro A mãe Senhor. dele entregou ele, né? Uhum. Antes dele nascer, a mãe dele já tinha entregado ele. Sim, e ele falou pro Senhor, falou assim, ainda que seja a última vez, Meu eu te Deus. peço, eu quero, cego. Meu Ele Deus. matou aqueles filisteus muito mais do que todos que ele tinha ordem do Uhum. Senhor para matar. Foi. E aí veio para mim, ele cumpriu o propósito, ainda Ainda que cego. que mancando, Mancando. Que ainda que ferido. chorando. Se você tem um propósito Eu a creio. cumprir, Eu creio. você vai cumprir. E se você tem algo do Senhor para receber, você vai receber, Eu creio. sabe? E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a falar com a Paula, que a Paula começou a contar, eu falei, gente, Uhum. é eu? Propósito. Sou eu. Ela está contando o que aconteceu na vida. Uhum. Sim. E o Senhor permitiu eu estar aqui hoje, Paula, ouvir de você para me testificar mais uma vez. Que Sim. você não é a única, Não. né? O Que, poder dele é sobrenatural, né? né? E O que ele assim, faz não tem explicação não lógica. tem, não Foge do tem. domínio e da capacidade humana que Deus é capaz, o que Deus faz por nós. O ser humano às vezes ele tenta explicar, nós com os nossos jeitinhos de ser, a gente tenta tudo de forma lógica, encaixar as coisas, organizar, mas Deus ele vem, e ele confunde tudo e Ele todos. muda tudo quando ele quer. E não adianta Ele confunde todo mundo, querer sabe? ficar entendendo. Vai obedecer. Obedece e deixa para aquele que sabe o que está fazendo. Com certeza. Obedece, E sabe? igual ele não tem igual. Não tem, Lilian, sabe? E assim, eu vou te falar uma coisa. Eu tô assim muito feliz com a minha vida, não é pelo só o que está acontecendo agora, mas pelo que já aconteceu, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia um dia agradecer ao Senhor. De onde ele te Senhor, tirou e onde ele te colocou. e onde Ele colocou, sabe? E eu digo para qualquer pessoa, se você pensa que não pode, na hora que você pensa, já é o inimigo colocando na sua cabeça, porque É. você pode. E se alguém tem tanto interesse em dizer que você não pode, é porque ele já viu, Que você pode. Aham. ele já viu que você Com pode, certeza. sabe? Que bênção. Rô, foi muito bom receber você aqui. Uma mulher, eu já conheci você no Café com Propósito, né? Não tínhamos tido esse contato tão íntimo de saber um pouquinho da sua história. A Lila já conhecia você há mais tempo. É uma mulher que eu me identifiquei muito com a sua história também. Você disse que se identificou com a minha, mas eu também me identifico com a sua, né? São mulheres que passaram por um processo, foram preparadas, tiveram uma segunda chance. Que bom que nós tivemos essa segunda chance. Que bom que Deus teve compaixão de nós. Para as mulheres que estão nos acompanhando nessa noite, eu gostaria que você deixasse um recado para aquela mulher que às vezes está frustrada, achando que não tem solução, que não vai poder viver o melhor que o Senhor preparou para ela. Que mensagem de esperança você deixaria para essas mulheres, olhando para aquela câmera ali? Eu digo para vocês e continuo dizendo para mim: levanta, levanta. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra do homem. Mas eu vou te dizer uma coisa: fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não falha. E aquilo que você pensa que você não pode, não é você. É só o inimigo querendo te confundir. Porque aquele que é dono da palavra, que é dono da promessa, se ele falou que você pode, Ele cumpre. você pode. E nada, nem ninguém consegue deter uma mulher que ora. Ora, ora. Oração, joelho no chão, abre a boca e peça para o Senhor, que ainda que demore, as promessas dele vai se cumprir na sua vida. Amém. Amém. Eu creio. Muito bom, né? É isso, Sempre né? muito bom receber essas mulheres que edificam, que trazem histórias, né, que mexem conosco e que nos faz refletir sobre o que estamos vivendo, aonde queremos chegar. E assim, a Rosângela falou algo que eu acho que vale a pena a gente reforçar. A direção e a palavra estão aqui no jornal mais atual do que o que vai sair amanhã. Eu O sempre melhor digo guia da isso. vida. Melhor guia da vida. Até a próxima sexta. Até a próxima. Nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. mais. Curadas pela fé,
esperança que vem